Hoje no Cidadania o tema é ciência e inovação e nós vamos falar sobre o hidrogênio verde, apontado por muitos como o combustível do futuro. Para falar sobre esse assunto eu recebo agora o professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pesquisador do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, Tiago Lopes. Obrigado, Marcelo. É uma satisfação para mim estar aqui hoje comunicando ciência e trazendo um pouco mais para o nosso povo o que é e qual o potencial que o Brasil tem, que é grande, já adianta, nesta frente, né, nesse novo combustível, que não é tão novo, mas que tende a crescer significativamente na importância em termos de Brasil e mundo. Então vamos direto ao assunto, porque a ideia é justamente essa, professor. É levar para as pessoas um pouco do entendimento do que é isso, o hidrogênio verde. Não é tão novo assim, mas para a maioria das pessoas é uma novidade ainda, né? Ainda está chegando no mercado, ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mais evoluído em alguns países, menos em outros. Mas vamos lá, do que estamos falando? Hidrogênio verde. Hidrogênio, ele independentemente da cor. Vamos começar pelo hidrogênio, né? É, o hidrogênio. Ele é um gás, né? Como aqui nós temos o ar, né? Ele é um gás, né? Como se aqui nós tivéssemos uma quantidade de hidrogênio, seria nós estivéssemos passando a mão sobre ele, certo, né? É um gás. Independentemente da cor, ele é hidrogênio. A cor, né? Ela se origina na intensidade de carbono que esse hidrogênio carrega no seu histórico. Por exemplo, imagine toda essa energia elétrica que estamos desfrutando aqui. E o telespectador está desfrutando em casa para receber e assistir este programa. Na sua origem, né, os elétrons produzidos lá na usina ou na termoelétrica, imagina a termoelétrica, que é um exemplo bem fácil para o telespectador fazer a associação. Estamos queimando gás natural. Assim como se queima a gás de botijão para fazer o alimento, cozinhar, quando se queima, gera CO2, gás carbônico, um dos gases de efeito estufa. Então, na sua origem, nós temos emissões. Então, as diferentes cores estão associadas a quanto de emissões de CO2 esse hidrogênio carrega no seu histórico. Ou seja, até que ele seja produzido, para ele ser produzido, nós precisamos de energia antes. E se for elétrica, ela pode ter emissões na sua origem. Então, ele carrega esse histórico. E as cores são associadas, em especial, a estas emissões. A gente tem três cores, né, do hidrogênio: verde, o azul e o cinza. O cinza me parece que é o que já vem sendo produzido há mais tempo, né? Explica para a gente como é que é esse processo. O hidrogênio é um elemento natural, como é que ele é encontrado e por que ele precisa passar por esse processo de produção para uso comercial, para... Aliás, é até bom, quais são os usos, né? Já falar também assim, sobre essas cores, de como ele é produzido e as aplicações do hidrogênio no dia a dia das pessoas, porque ele já é usado, né? Sim, bom ponto, Marcelo. O hidrogênio tem aí algumas cores, né? Vamos dizer plural. Efetivamente, hoje já se usa, né? No refino do petróleo, utiliza-se hidrogênio para pegar moléculas grandes, né, e quebrá-las em moléculas pequenas, que então vão gerar, por exemplo, o diesel, a gasolina, que normalmente pega moléculas grandes, faz o craqueamento, então pega essas moléculas menores e temos então o processo de destilação, separação, que leva então ao uso final. Ou seja, já respondendo um pouco à frente, um dos usos hoje que nós temos. Então, esse é o cinza. Ele é o cinza porque você usa o gás natural, faz a transformação em hidrogênio e o CO2, o CH4, você tira o H, o hidrogênio, e fica o C, e que vem com o oxigênio e gera o CO2, então emite, né? É o gás carbônico.
O azul, correto, emite o gás carbônico. O azul é o mesmo processo, só que esse CO2 não é emitido. Ele é canalizado, vamos colocar assim, e estocado geologicamente, né? Só que ele não vem de uma origem renovável, vem de uma origem fóssil, né? Como o petróleo. O verde vem de renovável, né? Do símbolo, né? De verde, de mata, de energia renovável, esse símbolo verde. Então, ele carrega essa nomenclatura, porque todo o hidrogênio que é produzido com energia renovável verde ganha um selo de, nossa, ele é bom. Entendi. Ele é renovável, que nem o etanol nosso, né? O bioetanol, ele é renovável. Né? E por que nós precisamos de uma energia? Porque não se encontra o hidrogênio naturalmente. Sim. Na maioria dos casos, não existe hidrogênio naturalmente, em alguns casos específicos, afora alguns casos específicos, para sermos extremamente rigorosos, mas não se encontramos, por exemplo, como abundantemente encontramos petróleo. Sim. Né? Então, nós temos hidrogênio na água, H2O. Nós temos hidrogênio no metano, CH4. Nós temos hidrogênio em uma gama de biomassa. E essas moléculas, quando passadas por processos que demandam energia, podem ser convertidas em hidrogênio e um CO2. Se esse CO2 é de origem, essa molécula é de origem fóssil, esse CO2 é de origem fóssil. O que acontece? Por que não é tão desejável? É porque continuamos a tirar CO2 estocado e lançar na atmosfera. Então, o nível, a concentração, a quantidade de CO2, de gases de efeito estufa na atmosfera, continua aumentando. Sim. E o que nós precisamos para salvaguardar o mundo para os nossos filhos, e talvez até para nós mesmos, é remover esse CO2 que emitimos historicamente. Ou seja, essa conta que hoje continua aumentando, nós precisamos voltar a tê-la ao nível que tínhamos antes da Revolução Industrial, que é o foco. Então, por isso que esse foco em hidrogênio verde, hidrogênio sem pegada de carbono, por quê? Nós começamos a reverter o processo e deixamos de aumentar para neutralizar e, idealmente, começarmos, então, a reduzir a concentração de CO2. Esse é um ponto interessante. A gente já tem o uso do hidrogênio verde como combustível, ainda meio que em fase de testes. Mas aí, duas perguntas. Vou colocar aqui um exemplo de um veículo que usa o hidrogênio verde para se locomover. Ele emite alguma quantidade de CO2? E aí a segunda pergunta emendando. O uso do hidrogênio verde, ele pode fazer esse sequestro de carbono? Excelentes perguntas. Especialmente porque o setor de transporte, ele representa em torno de 20% das emissões globais de CO2. Né? Ou seja, um setor importante. Óbvio que eu já saliento que o hidrogênio, uma fração dele tem potencial para ser utilizado no setor de transportes. Tá? Em especial em transporte mais pesado. Tá? Em especial, assim, mais significativamente naquele do diesel, né? que é também, por sua vez, o pior. Tá? Então, voltando. O hidrogênio em veículos tem a sua aplicação e ali, o veículo, ele emite água apenas. Assim como o elétrico não emite nada. Tá? Contudo, voltamos àquele exercício que nós fizemos. Lá na origem da produção de hidrogênio, lá na origem da geração de energia elétrica, tem emissões. Por quê? Um carro elétrico é interessante, mas se você utilizou gás natural para gerar energia elétrica, ele vai emitir mais do que o nosso flex a etanol brasileiro. Né? Por sua vez, o da célula combustível, eu já vou fazer um link com o que você disse sobre emissões negativas. Certo. No Brasil, em especial, nós temos essa condição. E é factível. E existem empresas caminhando para produzir etanol com pegada negativa de carbono. Mas, professor, isso é factível? É possível você queimar o etanol que emite CO2 e está reduzindo a concentração de CO2 na atmosfera? Sim. Por quê? Se nós pegarmos, quando fermenta o CO2, ou seja, fermenta o etanol, o etanol pega açúcar,
fermenta, um processo biológico, e gera etanol. Então, você está fermentando, na fermentação, inclusive, do pão, né, que fazemos em casa, para aqueles apaixonados por isso, e gera CO2. E esse CO2 é o mesmo CO2 que causa o efeito estufa. Então, no etanol, se nós sequestrarmos esse CO2, ou seja, está lá na chaminé, sai um CO2 ultra puro, que se torna muito mais viável economicamente estocar geologicamente, e tirarmos, por exemplo, o diesel utilizado nas máquinas agrícolas, esse etanol passa a ter uma intensidade negativa de carbono, né? Significa que a quantidade de CO2 que está sendo removida da atmosfera pela planta, pela cana de açúcar, e esse CO2 da fermentação que nós estamos enterrando geologicamente, gera um balanço negativo. E se nós produzirmos hidrogênio a partir deste etanol, sim, é possível termos um veículo que está removendo o CO2 da atmosfera. Imagina quão maravilhoso isso seria. Afora, como eu falei, o hidrogênio no setor de transportes é apenas um setor que ele tem potencial, mas ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer aço. É utilizado muito carvão para fazer aço, ele pode ser utilizado para fazer aço. Descarbonizar as cadeiras, todo o aço que vai no veículo também. Aí nós começamos a caminhar em termos de mundo e uma condição para nós sermos sustentáveis, ou seja, nós começamos a cruzar o zero de emissões, ou seja, balanceamos, não estamos emitindo mais nada, e começamos a cruzar a fronteira para pagar aquilo que nós já emitimos historicamente, e que nós estamos começando a sentir os efeitos agora, para que não tenhamos, eu cito aqui a fala do professor Júlio Meneghini, nosso diretor científico no RCGI, que a pandemia do Covid durou aí 2, 3 anos, mas a pandemia que as mudanças climáticas podem trazer para nós, tendem ou podem, se não fizermos nada, mas estamos fazendo, podem durar décadas. E o Brasil tem um papel fundamental nisso daí com o hidrogênio em especial, o verde, este que eu citei, com pegada intensidade negativa de carbono. E falando em Brasil, a gente conversou um pouco também antes de começar essa entrevista e você falava sobre o potencial que o país tem na produção do hidrogênio verde. Aliás, esse potencial tem sido bastante discutido, foi discutido em uma audiência pública realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Por quê? Quais são as características do país que o colocam nessa condição de possível liderança, possível potência na produção do hidrogênio verde? Eu vou mesclar um pouco de conhecimento da minha avaliação. Tá? Em termos de potencial, pense, esses dias um professor comentou que nós podemos ter dezenas de Itaipus produzindo energia eólica offshore. Offshore é no mar, né? Onshore na terra, offshore no mar, para o público entender. Então, nós temos uma quantidade significativa de energia elétrica que pode ser produzida. Por que não é produzida, professor? Porque não tem demanda, né? Aí, claro, você precisa de um desenvolvimento tecnológico que pode acontecer, especialmente se tiver muito mercado para isso. Especialmente se, por exemplo, se tiver essa energia gerar uma commodity muito valiosa, que é, por exemplo, o hidrogênio. Nós podemos produzir energia do sol, né, fotovoltaica, e usar essa energia para produzir hidrogênio. Então, eólica, offshore. Nós podemos utilizar o etanol para produzir hidrogênio. Nós podemos utilizar biogás para produzir hidrogênio. Nós podemos utilizar biomassa. Então, se nós somarmos as condições que o Brasil tem offshore com as onshore, nós temos uma condição, não vou dizer única, porque eu acho que nós precisamos, inclusive, incentivar isso, né? Na minha fala na comissão que nós tivemos agora, nós precisamos ser estratégicos, estudar de forma bastante estratégica o potencial nosso, mas ele é significativo na quantidade que nós podemos produzir e nos tipos valiosos, porque se o hidrogênio verde, em termos de mundo, é visto como um fantástico, imagine este que pode ter pegada negativa de carbono.
é valiosíssimo. Trará, inclusive, na minha avaliação, um posicionamento geopolítico positivo, ou seja, um posicionamento positivo geopolítico do Brasil importantíssimo. E se nós trabalharmos isso de forma estratégica em termos de país, assim como foi feito na década de 70, para que hoje nós desfrutemos de uma liderança na agronomia, no setor agro brasileiro, né? Nós podemos também desenvolver algo semelhante nesse sentido, para que tenhamos liderança nisso, claro que com parcerias internacionais, mas para que possamos desenvolver tecnologias no Brasil. Sim. Ou seja, vamos trabalhar colaborativamente, sim, mas não vem tecnologia pronta de fora. Nós desenvolvemos aqui e conjuntamente para que fixemos uma fração honesta desse valor, que é honesta para nós, porque senão acabamos por fornecer energia elétrica e água, ou a biomassa. Mas nós podemos desenvolver as tecnologias conjuntamente e gerar postos de trabalho muito mais importantes, com valor agregado, ou seja, trazer um desenvolvimento socioeconômico mais significativo para o país. Porque pensemos assim, nossa, por exemplo, no pré-sal, o pré-sal trouxe muitos ganhos, mas foi uma onda porque é fóssil, né? Ou seja, acaba. Agora, o hidrogênio, ele é um platô. Nós vamos crescer, crescer, crescer e atingir o limite que nós podemos. Perfeito. Agora, aí vamos falar então, fazer um comparativo da quantidade com o financeiro, socioeconômico que isso pode proporcionar ao Brasil, ao país. A estratégia que nós delinearmos de políticas públicas, de incentivo à pesquisa, desenvolvimento, empresas, delinear muito bem, incentivar, criar centros de pesquisas, vai determinar quanto desse dinheiro vai permanecer no Brasil e vai produzir postos de trabalho, não aqueles que a maioria nós damos, R$ 1.500, mas postos de trabalho dignos. Qualificados. Porque hoje o que acontece? O país investe significativamente na formação de pessoas, está muito bem, né? Só que, o que acontece? Vamos para fora. Então, imagina quantos centenas, talvez milhões de reais, ou dizer milhões de reais investidos em uma pessoa, que na hora de gerar os lucros, sai e gera o rendimento. Na hora do rendimento, o rendimento vai para fora e o que foi gasto fica na conta nossa. Dentro desse contexto, inclusive pensando em termos mundiais, considerando que que o país se desenvolva nesse campo, que atinja esse platô que você colocou agora, aí eu pensando em termos de exportação, me vem uma outra pergunta. Como é feito o transporte do hidrogênio verde? Existe já uma infraestrutura para isso? Já é uma realidade? Ou aí temos mais um outro campo para explorar, mais uma outra área de inovação e tecnologia para consolidar essa transferência desse hidrogênio verde produzido, que pode ser produzido aqui e exportado para outros países do mundo, além, é claro, de gerar as riquezas dentro do próprio país? Esse realmente é digamos assim, um certo gargalo, né, do hidrogênio. Para um telespectador, vamos pensar assim, é gás, né? Então, é como um botijão de gás de cozinha, tá? Você vai ter que armazenar em um botijão para transportar, sendo na forma de hidrogênio. Se estuda algumas formas, né? Existem algumas possibilidades, em especial ele liquefeito, caro, mas liquefeito, por navios, né? Ou seja, nós poderíamos produzir aqui no Brasil uma quantidade de hidrogênio e certamente produziremos dessa forma, especialmente na costa, né? Sim. E exportaremos ele dessa forma, ou ele ser transportado na forma de um carreador. Ou seja, é um carro que transporta hidrogênio, mas é uma molécula. Esse carro é uma molécula. O etanol é uma. Entendi. Né? Dentre elas que se olha, é amônia, porque é fertilizante, né? Então você tem uma ampla gama de possibilidades, não apenas o transporte, e também ele é mais denso. Ou seja, denso é o seguinte, um botijão de gás, você precisa, é algo grande para carregar alguns 13 quilos ali, né? Aqui agora que se você transformar isso em hidrogênio, você precisa de um volume grande e o cilindro é pesado.
Tá? Então, o que acontece? Encarece. Tá? Mas as formas que você faz é você liquefar ele. Né? Ele fica liquefeito na forma líquida, claro. Você reduz o volume, o peso da carcaça ou do cilindro, né? Você consegue reduzir isso. E uma das formas é liquefazendo, pressurizando, outras por carreadores. Amônia, existe também a pensativa em metanol, também porque é versátil, né, para a indústria, pode ser utilizado de algumas formas. E em termos de Brasil, nós estamos advogando, na verdade, trazendo, né, novamente e ampliando o conhecimento, debatendo cada vez mais sobre o etanol. Porque o Brasil tem um potencial significativo de aumentar a quantidade de etanol produzida sem impactar emissões no campo, ou seja... Existe uma sinergia nesses dois campos. Sim, sim, ou seja, a gente pode aumentar, existem alguns trabalhos que aí, algumas dezenas de vezes, né, não sou especialista na área, mas algumas dezenas de vezes nós podemos aumentar da quantidade que nós produzimos hoje, e olha que nós produzimos em torno de 40 bilhões de litros de etanol, né? E além disso, tem o etanol de segunda geração. Ou seja, nós podemos aumentar a quantidade produzida de primeira geração em, por exemplo, pastos degradados, regiões de pastos degradados, que tem uma quantidade significativa de terra nessa condição, que está ali, e pode plantar cana. Né? Então, nós podemos pegar isso daí e pode se aumentar significativamente, e além disso, pode produzir etanol de segunda geração. Ou seja, a quantidade de etanol que o Brasil pode produzir é significativa. E o que acontece? Nós já temos etanol pronto. Ele é um carregador fantástico, somado ao fato de que ele pode ter intensidade negativa de carbono. Claro que, se você precisa ele como um combustível, use-o. Se você precisa dele para produzir uma outra molécula, utilize-o. Por exemplo, a querosene de aviação sustentável. Também pode ser utilizado o etanol. Mas, certamente, um dos portfólios de aplicação dele será o hidrogênio. E por quê? Porque você transporta ele na forma de etanol, logística pronta, hoje no Brasil e no mundo. O Brasil exporta etanol. Quando ele chega na ponta, aí faz a separação. Perfeito. Faz a reforma. Ele está aprendendo sobre hidrogênio. A gente está aqui para isso. Né? Já faz a reforma e a transformação. Só que o custo significativo você eliminou. Somado, você não precisa transformar a logística. Está pronta. Né? E lá no final, o ideal é utilize-o no transporte, mas utilize-o também para descarbonizar as indústrias que aplicam hidrogênio. Por exemplo, cimento é um pouco mais desafiador, perdão. Aço, produção de aço, na indústria química. Você consegue descarbonizar setores difíceis de serem descarbonizados com hidrogênio. E se tiver uma intensidade negativa de carbono, nós começamos a fechar a conta para caminharmos para reequilibrar o desequilíbrio que estamos causando com as emissões e as mudanças climáticas que estamos sentindo. Nós precisamos reequilibrar esse ecossistema. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, uma pergunta sobre a situação, né, e a questão dos investimentos nessa área, especialmente em pesquisa, ciência e tecnologia, ciência e inovação, que a gente falou aqui na abertura da entrevista. Como é que está o país nesse quesito, em relação aos investimentos e quais as experiências e iniciativas que você destacaria que estão em andamento aqui no Brasil? A gente tem mais 2 minutos, mas a palavra é toda sua. Obrigado, Marcelo. Vou procurar resumir aqui. Nós temos algumas iniciativas, né? Eu diria que isso é a minha avaliação, tá? Em ordem de magnitude de investimento, nós precisamos calibrar isso. E eu entendo, talvez, que nós precisamos calibrar, porque nós precisamos entender o nosso potencial em cada um dos setores e direcionar isso de forma estratégica, né? Nós temos algumas iniciativas, por exemplo, no Research Center for Greenhouse Gas Innovation, Centro de Inovação para Pesquisa em Gases de Efeito Estufa, que você me apresentou logo no início. Nós temos projetos para a geração de hidrogênio. Mas, em termos de país, que nem o Ministério da Ciência e Tecnologia apresentou na audiência, tem iniciativas, mas eu tenho a impressão que, eventualmente, seria interessante nós coordenarmos isso em um órgão, algo estratégico, como
Um exemplo que eu conheço, inclusive nós recebemos o vice-secretário e um assistente do secretário do Departamento de Energia dos Estados Unidos, a outros países, eles desenvolvem estratégias de longo prazo, ou seja, tem pessoas, um grande número, dedicadas a planejar isso no longo prazo e direcionar os pontos-chave que precisam de investimento e a magnitude, porque não é pouca. Somado a isso, precisamos criar startups para fixar as mentes brilhantes que estão indo embora do nosso país e nós precisamos delas para desenvolver essas tecnologias, em especial do que estamos falando aqui do hidrogênio verde. Investimento em ciência, tecnologia e inovação é necessário para que a gente chegue a esse lugar esperado de liderança, no caso, do hidrogênio verde. E de forma estratégica, ou seja, tem que ser pensado de forma estratégica, debatido, para que possamos chegar lá. Professor Tiago Lopes, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, a entrevista e o seu tempo em nosso programa. Obrigado, Marcelo. Foi um grande prazer compartilhar e divulgar a ciência, que é tão importante, né? O conhecimento científico, trazer isso buscando, né, uma linguagem palatável para o público e divulgar esse que pode ser o nosso novo pré-sal, mas que é de longo prazo e pode trazer muito benefício socioeconômico para o nosso país. Esperamos que sim. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.